E o escândalo bombástico revelado hoje que mostrou que Ciro Nogueira recebia mensalidade de Vorcaro, do Banco Master, continua bombando nas redes sociais. Ciro Nogueira, braço direito de Bolsonaro durante seu governo, ministro. Ciro Nogueira, defensor do bolsonarismo de última hora aqui, primeira linha, ponta de lança, que inclusive ia ser vice de Flávio Bolsonaro na chapa. Agora talvez, né, ex-futuro vice de candidato derrotado Flávio Bolsonaro, tá aí na boca da imprensa e faltou alguns vídeos para eu mostrar para vocês aí. Eu vou mostrar um muito bom agora de Otávio Guedes pedindo a cabeça imediatamente de Ciro Nogueira. Segundo ele, eu concordo, não há mais o que discutir. É cassação para amanhã, para já. Isso no mundo perfeito, né? Vamos ver qual vai ser o desfecho disso. Eu vou mostrar para você Ciro Nogueira e vou mostrar Malu Gaspar de um jeito que você talvez não tenha visto ainda. Onde você vai mostrar essa mulher? Vou mostrar para que você veja onde ela chegou. Cara, ela teve coragem de abrir hoje, né, aparecer no programa para falar da visita de Lula a Trump. Mas você não vai acreditar o que ela disse. Ela fez o PowerPoint dela do Lula. Sim, envolvendo Ciro Nogueira com Lula. Sim, ela disse, com todas as letras, para quem sabe ler, que a culpa do Ciro Nogueira é do Lula e que ele escapuliu de falar disso. Foi para os Estados Unidos que queria fugir de falar disso. Acredite você ou não, se você está sem entender, fica aí para você ver, né? Só bobo não entende o que ela está tentando fazer ali. Esse nível eu não tinha visto ainda, né? Agora, se você achava que aquelas invenções do Xandão era fora da casinha, fica para você ver essa. Se você está chegando agora para esse canal, ative o sininho para receber notificação e sempre saber quando tem vídeo novo. Para você não perder mais nenhum vídeo daqui para dezembro, nenhum lançamento, nenhum aviso, instala nosso aplicativo de notificações, Liga Democrática, o link, tá sempre, eu tô sempre botando o link aqui, ó. Você digita no seu navegador, abre, depois clica em instalar na Play Store e coloca no seu celular. E de bônus você pode logar lá, entra com sua conta Google, não precisa nem fazer cadastro, só clicar em entrar com conta Google, já vai direto, já vai, me procure, manda uma mensagem no privado para mim, pode conversar comigo, eu estou conversando com um monte de gente lá, beleza? Então, dito isso, vamos escutar aqui o Otávio Guedes. É um vídeo muito bom. Eu só não concordo com uma parte, vou falar ao final. De vista criminal, o Ciro, aos olhos da lei, é inocente. Do ponto de vista político, ele não tem condições morais de seguir como senador. Por quê? Do ponto de vista criminal, as provas são indiretas, né? Alguém falando que pagou mesada, ele mora numa casa que pertence ao Vorcaro, há uma transação financeira que ele foi beneficiado que precisa ser melhor esclarecida. Do ponto de vista político, do uso do mandato, há um ato de ofício. Ele apresentou a emenda número 11, que aumentaria o poder do Vorcaro em 6 vezes, porque quando há uma fraude bancária, os outros bancos, bancos sérios, pagam um determinado valor, até R$250 mil para os atingidos. O Ciro Nogueira usou suas prerrogativas de senador, usou o parlamento para aumentar esse valor para 1 milhão. E a polícia, isso está provado. Sim. E é por isso que eu digo, uma coisa é o criminal, ele não pode ser jogado na fogueira do pré-julgamento, como tantos outros políticos foram e depois acabam absolvidos. Mas esse ato de ofício, ele ofende o decoro parlamentar. Houve a captura privada do mandato dele. O senador, de fato, era o Vorcaro, porque ele que redigiu o projeto de lei. Não teria outra motivação, né? A não ser atender a essa demanda, né? Cara, isso isso é captura. Porque um senador fazer um projeto de lei com ajuda externa, de assessor, para beneficiar um setor, é lícito, é do jogo. O que você não pode fazer é omitir, ocultar
quais os interesses privados dele, de Vorcário, estavam por trás de uma emenda à Constituição. Uma emenda à Constituição. Eu só quero lembrar que o Senado acabou de jogar o Jorge Messias. Acabou de rejeitar. Ele julgou se ele tinha reputação ilibada, o Messias. 42 senadores reprovaram. Contra Messias não existe nada, um grão de areia que desabone a sua conduta. Um senador também tem que ter conduta ilibada. Então, se 42 senadores são contra a ida de um advogado cuja ficha é limpa, esse Senado deve uma resposta à sociedade. O senador Ciro Nogueira não pode ser jogado na fogueira do pré-julgamento, do ponto de vista criminal. Mas, do ponto de vista político, ofendeu o decoro parlamentar, permitiu a captura privada do seu mandato, ocultou os interesses quando propôs uma emenda à Constituição. O senador Ciro Nogueira não tem condições morais de seguir com seu mandato. Aliás, mandato que não era só dele. Pelo visto, também era do Vorcário. Ah, meu amigo. Bom, a primeira coisa que eu discordo é que ele não tem condições do ponto de vista criminal, né? Do ponto de vista criminal não tem condições ainda. Deixa a investigação terminar, o julgamento terminar, que do ponto de vista criminal ele vai ter condições sim de ser alijado do Senado. Agora, é uma ilusão achar que o Senado vai reagir, ou a Câmara, para piorar, vai reagir com algum tipo de repúdio à falta de decoro, à falta de compatibilidade com o cargo. Por quê? Esses mesmos senadores que tiraram fora o Jorge Messias, a maioria são bolsonaristas ou centrão, e a chance de eles estarem no meio disso também existe, né? Mas mesmo sem chance, criou-se esse estado de espírito onde, se deixar prender um senador, a gente está ajudando o STF. Então, eles defendem a si mesmos como se não houvesse amanhã. Não pode ser preso. Aliás, eu diria até mais. Vimos por várias vezes parlamentares condenados por crime sendo protegidos pela Câmara, mesmo sem necessidade nenhuma. Mesmo, não era só a questão do seu mandato, era crime cometido e julgado, né? E ainda assim, eles presos em outro país, o Zambelli e o Eduardo Bolsonaro, foragidos da justiça e não foram expulsos. Então, não creio que haveria algum tipo de cassação do Ciro Nogueira, principalmente sendo ele tão forte como é. Agora vamos falar no mesmo assunto, né? Acaba sendo o mesmo assunto, porque aqui é a vontade de ver Lula fora da presidência. Cara, assim, olha o que ela falou da viagem do Lula. Você sabe que o Lula foi para os Estados Unidos, se encontrou com o Trump, a gente mostrou a live que foi falsificada hoje, né? Alarme falso, não aconteceu, e logo em seguida a gente mostrou o que aconteceu. Lula falou com o Trump por 3 horas, numa reunião fechada, e depois deu uma coletiva sozinho para a imprensa, porque o Trump desmarcou. Olha o que ela falou sobre a viagem do Lula. Prepare o seu estômago. Do ponto de vista interno, eu acho que o presidente Lula conseguiu pelo menos estar longe do Brasil no dia em que essa operação da Polícia Federal atacou aí o primeiro político envolvido no esquema do Master, que foi o Ciro Nogueira, do PP, e se escapou-lhe de ter que falar sobre isso. Pausa. Claro que esse não era o objetivo. Ela emenda aí, é claro que esse não era o objetivo dele, mas você viu o que ela falou, né? Lula, qual que é o saldo dessa viagem? Bom, primeiro que o Lula escapou de ter que falar do Ciro Nogueira, do PP, o primeiro alvo da operação, né, que prende o primeiro político-alvo. O Lula teve como saldo positivo não ter que falar disso. Ela ia falar o quê, minha senhora? Para você que não entendeu ainda o que ela está tentando fazer, eu vou fazer uma pergunta para ela. O Lula escapou de falar o quê, minha filha? Eu te avisei, eu disse que era Bolsonaro, o cara é do Bolsonaro. Vota em mim porque eu não sou bandido? Ele escapou de ter colhido o lucro político disso? O que o Lula tem? Fica parecendo assim, ele tinha que dizer alguma coisa. Meu Deus, que sorte. Menino, rapaz, se ele tivesse aqui, a gente tinha pegado ele no pulo. E escapou de falar o quê, minha senhora? Isso aí não é cria minha, isso não tem nada a ver comigo, isso é coisa do Bolsonaro? Quando andava comigo não tinha esse problema?
Foi disso que ele escapou, senhora? E mais uma vez, no incrível PowerPoint vocal, a Globo deixa de falar do Bolsonaro e do Flávio, associados ao Ciro Nogueira, no PowerPoint, e dá um jeito de socar o Lula lá. O que o Lula tem a ver com isso, minha senhora? Se ela tivesse falado assim, bom, Bolsonaro foi para o hospital e acabou escapando de ter que falar, né? Que o cara era braço direito dele e que recebia esse mensalão, e de um era braço direito dele e o outro doou para a campanha dele. Ligado com os dois. 3 milhões de doação. Mas acabou sofrendo pro próprio Lula. Rony, mas ela vai falar, você impediu. Ela vai falar, claro que o objetivo não era esse. Se o objetivo não era esse, para que você está dizendo isso, minha senhora? Você não tinha o que dizer? Não preparou o roteiro? Deixou o veneno falar? Rony, mas ela foi um equívoco, ela se arrependeu. Então escuta, ela volta a falar de novo. Caso você não tenha gostado, ela repete. Dele, com certeza ele estava com outras coisas em mente, por exemplo, gerar uma pauta positiva em relação a essa agenda de soberania, que é uma coisa que pega bem para o brasileiro no momento em que ele está aí acossado pelo Congresso, com essas brigas com o Alcolumbre, que a gente já viu, e com a derrota do Messias. E com relação a essa... Inacreditavelmente, ela fala que ele está acossado pelo Congresso, com problemas e derrota do Messias, mas não toca no assunto de que o caso Master é o pivô disso. Na verdade, ela poderia ter dito assim, no momento em que o Congresso está com o cu na mão, sem saber quem vai ser o próximo agora. Veja, o STF manda prender um deputado da corja dos que tramou para que não fosse aprovado o Messias. Mas quem está sendo acuado é o Lula. Olha que doideira. Você entendeu? Eu talvez não esteja sendo o cara para te explicar isso hoje, porque eu estou um pouco cansado, mas vou tentar mais uma vez. Ela devia falar assim, olha, os caras que brecaram a indicação do Lula agora estão sofrendo um pau aí. Ele está aqui mais uma vez para comemorar. Era mais uma coisa que o Lula podia comemorar. Eu falei para vocês que o cara é bom, meu cara é bom. Quem é que está no pau agora? Quem é que está acuado agora? Mais uma coisa. Mas ela não repetiu, ela volta a repetir o primeiro de novo. E antes disso, ela vai tratar temas nacionais legítimos como se fosse uma coisa da qual o Lula tem que ter vergonha. Ela vai falar. A questão do PIX, a questão da transformação, já viu, e com a derrota do Messias. E com relação a essa agenda, o que ela vai render ainda de dividendo para o presidente Lula, eu acho cedo para a gente prever como um grande sucesso. Mas o fato de ele ter conseguido já nessa reunião escapar dos 2 temas, eu diria até 3, que poderiam representar um risco de constrangimento para ele, que são a questão do PIX, a questão da transformação, da classificação do CV, Comando Vermelho, do PCC, como organizações terroristas, e uma terceira, que era imprevisível, poderia tanto acontecer como não, que é a questão da investigação de cartel sobre a JBS de carne, do Joesley Batista, que foi uma das pessoas que agiu aí para marcar essa reunião entre o Trump e o Lula. Essas 3 coisas não aconteceram, e o fato delas não terem acontecido já podem ser considerados um sucesso do ponto de vista da operação diplomática, que dá para a gente ver que aconteceu. Pelo seguinte... Eu vou te forçar a ouvir mais isso, não. Mas você entendeu o problema. E olha, outro tom que eu não tinha notado na primeira vez que eu vi é esse de, o que o Lula vai colher para ele, se isso é bom para ele, o PIX para ele, o PCC para ele. Minha filha, você está falando do presidente do Brasil e ele não é o Bolsonaro, não. Tá? Você deveria falar assim, o PIX para o Brasil e para os brasileiros. Essa nomenclatura de Comando Vermelho ou não deveria, para o bem ou para o mal, interessar os brasileiros. Ele foi em agenda para o Brasil. Ela fica falando como se fosse assim, o que esse carinha aí, é um candidatinho aí, vamos ver o que ele está tentando fazer para ele. É o presidente, cara. E ele não está fazendo nenhuma gota de por onde ser tratado dessa forma nessa viagem, nenhuma outra. Ele foi resolver o problema da porra do PIX, que o cara está atacando. Então você deveria
no mínimo, fazer um jornalismo limpo. Eu não estou pedindo para puxar saco, não. Falo assim, olha, um presidente de um país sai de seu país para defender-se de ataques injustos e infundamentados contra a instituição soberana do Brasil, que é importante para os seus conterrâneos. Está em missão de trabalho. É importante para o país o êxito dessa viagem. Não é por Lula, não. Não é por Lula, não, minha senhora. Você devia ter vergonha de gastar um batom e uma maquiagem para aparecer numa tela de televisão e gastar o ouvido dos assinantes para ser uma pessoa, no mínimo, burra e antipatriota. E aqui é fazendo um apelo, minimamente nacionalista, não é nem nacionalista, é minimamente, como é, instinto de autopreservação. Não precisa nem ser nós contra eles, basta falar assim, pô, mas os caras estão avacalhando aqui, peraí. O presidente foi fazer uma missão correta. É uma safada, é uma canalha, é uma corja que a Globo insiste em manter lá, dando ração, porque já não tem mais o que fazer com essa herança da ditadura. Vergonha. E se você... Olha, eu sinceramente, por hoje... É só. Se inscreva, compartilhe o vídeo. Eu trago mais notícias para vocês mais tarde, beleza? Amanhã. Valeu.